De todas as dificuldades masculinas que são facilmente identificadas, existe um grupo que eu considero que são as piores dificuldades que homens enfrentam hoje. E quando eu falo de dificuldades, são erros, são os erros que os homens cometem em suas vidas. E dentre todo esse conjunto das piores, existe uma que se destaca grandemente, porque ela é aquela que starta, aquela que inicia todos os outros problemas de uma vida masculina. Então, eu posso falar sem nenhuma sombra de dúvida, é o pior problema, é o pior erro que o homem pode cometer na sua vida. E esse erro é um só: se importar com a opinião das digníssimas. É tentar basear a sua vida, suas atitudes, seus comportamentos, suas decisões naquilo que uma digníssima fala para ele fazer. Então o homem não precisa de forma alguma de direcionamento de digníssima alguma. Na verdade, o sucesso da vida do homem muitas vezes vai se basear na habilidade que ele tem de ignorar totalmente o que uma digníssima está falando para ele fazer. Porque isso que elas falam nada mais é do que meramente uma manipulação para que de alguma forma elas consigam alguma coisa que elas querem, algum proveito, alguma coisa da qual elas possam se beneficiar totalmente. Mas antes eu quero falar com você o seguinte: se você quer contribuir para o nosso trabalho, nós temos um Live Pix, onde você pode fazer uma contribuição de qualquer valor. Olha, isso nos ajuda muito, porque nem todos os nossos vídeos são entregues, nem todos os nossos vídeos são monetizados, então essa participação ajuda a manter o nosso projeto. O link para o nosso Live Pix está tanto no comentário fixado quanto aqui na descrição do vídeo. Faça uma contribuição de qualquer valor, entendendo que é muito importante que você participe. Então a gente vai assistir 2 vídeos hoje que são muito importantes. O primeiro demonstra mais uma vez uma questão que eu sempre estou batendo aqui no canal: como as igrejas hoje são totalmente feminizadas e como o grande mal das igrejas é dar voz para as digníssimas. Isso é uma coisa que não poderia nunca estar acontecendo. E essas posições que as digníssimas querem ocupar por causa da sede de poder que elas têm, essa vontade e necessidade de usurpar as posições masculinas, é o que tem destruído os jovens cristãos hoje. E o segundo vídeo a gente vai ver uma dura lição de como você nunca deve dar uma posição de autoridade ou de poder para uma digníssima, pois se você fizer isso, a sua vida vai ser destruída em todos os sentidos. Então, sem mais perda de tempo, vamos assistir o vídeo. Fran, ela engravidou de outro e quer voltar comigo. O que faço? Amo minha família, mas não posso aceitar isso. Irmão, você não tem compromisso com erro. Volte atrás. Proteja sua esposa, seus filhos. Essa criança é de Deus. E você vai ser escolhido para cuidar. A sua família é a maior instituição na Terra. Sua esposa, ela é imperfeita. Eu sou imperfeita. Você também. Perdoe. O Senhor vai ver você de outra forma. Você sabia que na hora da nossa prestação de conta, o Senhor vai perguntar sobre a sua esposa. Você, não, é porque ela engravidou de outro. Não, irmão. Agarra essa causa e deixa quem falar. Ama tua mulher, tua família. A tua família é a maior instituição que existe na Terra. Esse vídeo representa um absurdo nas mais variadas possibilidades e frentes possíveis. E ele representa muito bem o sonho de 99% das digníssimas hoje. Elas querem cometer todo tipo de erro e querem que alguém obrigue os homens a aceitá-las sem nenhum tipo de consequência sobre os seus erros. É a necessidade de alguém convencer o homem de alguma forma extremamente desonesta de que ele é obrigado a permanecer numa relação em que a digníssima tenha feito tudo isso. E pior, apela para a fé de um homem, apela para o senso de ligação com Deus que esse homem almeja ter. Esse é todo o problema. E elas fazem isso sem nenhum tipo de dor na consciência, sem nenhum tipo de timidez. O desejo das digníssimas hoje é te trair, te enganar, te humilhar publicamente e ainda te forçar a aceitá-las, sustentá-las e sustentar o produto do erro. Nesse caso aqui, o que eu orientaria esse pobre rapaz a fazer? Esse cara está sendo envergonhado ainda, pô. Coitado do cara. Tudo bem, se tem filhos, pegue a guarda dos seus filhos e deixe ela viver com o produto do erro dela.
Eu sei que a criança não tem culpa. Eu sei disso. Entretanto, ela fez uma escolha. E como homem, não é mais heróico você assumir os erros de outra pessoa. Antes de ser um herói, você precisa ser justo. Antes de ser bonzinho, você tem que ser um cara íntegro e justo. E a justiça manda que as pessoas que tenham errado assumam seus erros. Então, se essa digníssima teve um caso com outro cara e engravidou dele, quem tem a obrigação de sustentar e sustentar a criança é esse cara e não você. E você não tem que ser envergonhado ou tentar ser manipulado para aceitar essa digníssima como se nada tivesse acontecido e pior, aceitar que os seus filhos sejam criados no meio desse aí. Uma coisa que nós já conversamos aqui é que de uma pesquisa que foi feita demonstrando que dentre todas as profissões, os pastores são aqueles homens que possuem as menores taxas de testosterona. E isso afeta diretamente a forma que ele conduz a igreja. E normalmente esses pastores que são fracos, são poucos viris e pouco masculinos, eles dão posição de destaque para as digníssimas desmandarem dentro das igrejas. É isso que nós vemos aqui. Esse tipo de digníssima que quer usurpar a posição masculina de direito dentro da igreja e da ordem de culto. Eu, quando era jovem, adolescente, eu passei por muitas situações assim. Pela ausência do meu pai na minha vida, eu precisava de orientações, eu queria orientações. E quando eu ia nas igrejas pequenas, nas igrejas de bairro, eu ia buscar conversar com os pastores me orientavam para conversar com as digníssimas deles, com as esposas deles. Não, Felipe, a minha esposa é muito sábia, mulher digníssima de Deus, vai saber te orientar corretamente sobre isso. E me colocava para falar com ela, mas eu não queria isso, eu queria a orientação de um homem. E eles só queriam que eu fosse orientado pelas digníssimas deles. Eu lembro de um caso muito específico que eu passei na minha juventude. Eu era um rapaz muito, apesar de já velho, já ter 20 anos, eu era um cara muito inocente em muitas coisas, apesar de já ser velho. Não deveria ser assim, mas foi fruto da ausência do meu pai na minha vida. Então, com 20 anos eu era um cara muito inocente. E eu era noivo de uma digníssima. E era um relacionamento horrível. Um relacionamento muito ruim, sabe? Em que ela tinha várias atitudes das quais eu discordava, eu achava errado, e ela me oprimia, até que eu decidi acabar tudo. Eu acabei todo o relacionamento que eu tinha com ela, acabei noivado, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso sim foi um livramento. Mas o que acontece? Apesar disso, ainda existia bondade no meu coração e eu não queria que ela tomasse decisões que destruiriam a própria vida, como eu estava percebendo que estavam acontecendo. As decisões dela iam levá-la a ser destruída, porque ela não queria me ouvir. E eu conversei com uma missionária da igreja que a gente congregava, e eu falei com a missionária, olha, eu preciso de ajuda para que você oriente a fulana para que ela não erre, ela só está fazendo coisa errada. Por isso que nós acabamos. E eu tenho que conversar com ela, com a sua ajuda, para que a gente coloque ela nos eixos. E essa missionária falou, não, Felipe, ela já veio conversar comigo antes. Pode deixar, a gente vai ajudar ela sim, eu vou ajudar ela, eu vou orientar, mas eu quero te ajudar também. Então você vai precisar fazer uma campanha de oração e não sei o quê. E eu comecei nessa campanha de oração que acontecia na casa de vários irmãos. E sempre no momento da palavra, eu percebia que eram palavras que eram feitas para mim. Não porque não era um caso de que o pregador falou alguma coisa que tocou meu coração. Claramente eram pregadoras, né, eram digníssimas que estavam pregando, que sabiam da história e estavam usando o púlpito para me dar indireta e tentar me dar forazinha, tentar me cutucar. E eu continuava. A gente ficou meses nisso e eu sempre falava com a fulana, com a missionária, por favor, você já conversou com ela? Já conversou com a minha ex? Tem que conversar com ela, tem que conversar. Até que um dia essa missionária falou assim pra mim, Felipe, eu vou falar a verdade pra você. É você que tá errado em tudo. Eu conversei com a fulana, ela não errou em nada. É você que tá errado, você precisa de conversão. Deus não está no seu comportamento. Você está servindo as forças do mal. É você que tá tudo errado. Você imaginou todas as coisas que ela fazia de errado. Ela não faz nada de errado. Aí eu fiquei ouvindo, falei, tá bom. É isso que você me dizer? Ela é. Falei, tá bom, obrigado. Deus te abençoe. Fui e nunca mais voltei nessa igreja. Um ano mais ou menos depois, essa minha ex engravidou de um policial. Esse policial já tinha 3 filhos de cada digníssima diferente. Foi o quarto, né? Não assumiu. Fez o filho, fez exatamente o que ele já tinha feito com outras digníssimas.
Engravida, dá o pé. E não paga pensão. Fez isso com ela. Engravidou ela abandonou ela e não paga pensão. E ela se tornou digníssima emissol, né? Mas a gente entende o termo. E aí? Era eu que estava errado? Não, sempre fui eu que estava certo a todo instante. Entretanto, existe essa tendência das digníssimas de sempre querer proteger e gerar compreensão sobre os erros das outras. Elas preferem ir contra mim e me jogar no escárnio público do que chegar para uma digníssima que está errando e falar: olha só, você está errada, precisa se consertar dos seus erros, você precisa se consertar dos seus caminhos. E por essa missionária irresponsável não ter feito isso, essa serva do cão, o que aconteceu? A outra lá despirocou, engravidou, virou emissol. Tudo porque não quis me ouvir e tinha essa necessidade patológica de indulgência, de proteger umas às outras. Então todo o cerne dessa primeira parte do vídeo que eu quero falar para vocês é: vocês precisam se livrar da dependência de ouvir o que as digníssimas têm a dizer. Para que esse rapaz foi mandar mensagem para uma digníssima perguntando como lidar com a vida dele? Não é um cara novo. Eu era novo. Não era novinho, eu tinha 20 anos, mas era inexperiente. Esse cara aqui não tem mais idade para ser inexperiente. Já tem quase uns 40, quase a minha idade. Já tem que ser macho, meu irmão. Não tem que mais ficar pedindo: eu vou perguntar pra fulaninha o que eu tenho que fazer. Sempre que você perguntar pra fulaninha o que você tem que fazer, tudo que ela vai falar vai ser uma manipulação para te levar para a pior posição possível, enquanto ela privilegia a digníssima que está errada. Homem não tem que se importar com o que digníssimas pensem ou falem. As únicas pessoas que vão realmente dar um conselho bom para a vida são os homens que se importam com você. As digníssimas não, meu irmão. Você precisa se livrar dessa... Não estou dizendo que você tem, mas caso você tenha, caso você sinta essa necessidade de ouvir o que as digníssimas têm a dizer, você precisa se livrar dessa dependência. Você precisa se livrar desse vínculo que você ainda carrega de uma dependência materna. Não importa o que as digníssimas tenham a dizer. Esse é o segredo da felicidade masculina. E ainda falta um vídeo pra gente assistir que é muito importante. Mas antes, vamos ficar com uma breve palavra do nosso patrocinador e nós já voltamos. Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são extremamente importantes, porque o objetivo dos meus vídeos é te formar moralmente. Entretanto, existem várias outras questões masculinas que são de suma importância, mas infelizmente elas são negligenciadas, não apenas pela sociedade, mas pela nossa família. Nós mesmos não somos ensinados sobre a importância de uma boa saúde nas mais variadas áreas do universo masculino. E é por isso que o trabalho do Dr. Eduardo Miranda é tão importante, porque ele explica o impacto da baixa testosterona quando se junta com uma mentalidade fraca e como isso impacta negativamente a performance no momento da intimidade masculina. O trabalho do Dr. Eduardo Miranda ele é tão reconhecido e já está há tanto tempo nessa área que ele se tornou conhecido como o médico dos homens. E é exatamente isso que ele é. Ele é o médico dos homens e ele está aqui para trabalhar sobre essas questões masculinas que todo homem precisa. E por isso que eu fiquei tão feliz quando ele me falou em uma conversa que a gente teve sobre o desafio que ele está abrindo. É o desafio Máquina do Prazer, para assumir o controle total na hora H, para que você tenha uma rigidez mais firme e você se sinta plenamente viril e masculino. Então o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias vai consistir em uma jornada que ocorre em 3 aulas online gratuitas aqui na plataforma. Nelas, o nosso médico dos homens vai abrir a caixa preta do método que ele utiliza com seus mais de 1.500 alunos para que eles voltem a ser potentes como antes. Então vai estar aqui no comentário fixado o link para você se inscrever nesse evento de lançamento. Olha só, cara, não perde essa oportunidade. Esse é o momento de você ter um conhecimento que ninguém mais é capaz de te oferecer. Só o nosso médico dos homens. O Dr. Miranda é o cara, o Dr. Eduardo Miranda é o cara e a gente precisa estar com ele. Eu vou aproveitar e vou colocar as mídias sociais dele também para que você siga ele nos mais variados locais em que ele está presente. Acredite, você não vai se arrepender. Te espero lá e agora vamos continuar com o vídeo. Ainda nesse assunto que nós estamos tratando, esse segundo vídeo aqui mostra uma questão muito importante. Você nunca deve permitir que uma digníssima, não importa quem, não importa se é sua namorada, esposa, não importa quem, você nunca deve permitir que ela ocupe uma posição de autoridade e domínio sobre a sua vida. Porque no momento que ela se sentir confortável nessa posição, ela vai exercer
um domínio tirânico sobre você, usurpador, que vai ter como objetivo muito claro destruir a sua vida, te humilhar, te envergonhar. Você nunca deve se relacionar com uma digníssima de igual para igual. É sempre você em posição elevada e ela sempre abaixo de você. Eu sei que falar isso pode aparentar num primeiro momento uma grande bobagem ou um preconceito bobo, mas não é. Nós temos uma série de estudos que comprovam isso. No momento que as digníssimas se sentem mais valiosas, a primeira coisa que ela faz é tentar demonstrar o desprezo que ela tem pelo homem. É tentar humilhá-lo, machucá-lo de todas as formas possíveis. E você não tem que permitir que isso aconteça. Então a gente vai assistir essa história, esse depoimento. Eu preciso que isso fique muito bem registrado na mente de vocês, para que vocês nunca mais esqueçam. A gente tem que aprender com os erros dos outros. Vamos assistir e depois a gente volta. Quando o Manu foi embora também, quando acabou o segundo casamento. Manu era quem? Manu é meu filho cearense. Nasceu aqui no Rio, mas a mãe se modificou completamente comigo. Se encheu de desprezo por mim, Foi embora? cansou de miséria e voltou para as regalias. Ela, como ela disse, né? Eu quero mesmo a regalia. Essa frase ecoa até hoje, cara, na minha orelha. Uma frase? Eu quero mesmo a regalia. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a empregada, não tinha dinheiro para pagar babá, não tinha dinheiro para pagar a creche. Ela queria vida de rico. Ela me conheceu com 3 crianças no meio do mato, rachando lenha, velho, para cozinhar. Fazendo artesanato e caminhando quilômetros e quilômetros para expor. Às vezes viajando de carona. E ela entrou e participou, e viajou de carona, dormiu no chão, dormiu em papelão, vendeu artesanato também comigo. E engravidou e teve o Manu. Depois que o Manu tinha 6 meses, ela já queria mudar para o Rio, para a gestão do pai dela até. E eu não queria ir para o Rio. Muito menos morar no apartamento que era do pai dela. Mas depois de 6 meses eu comecei a me sentir egoísta e cedi. Falei, tá bom, vamos para o Rio. Eu não percebia que, pelo que eu vi depois, para ela estava na minha casa. Quando ela veio morar comigo, para mim, a casa era nossa. Tudo de igual para igual. Consultava ela para tudo, velho. Não tinha eu decido e imponho, não. O que você acha? Eu chamava tudo de igual para igual. Quando a gente mudou, mas ela não via assim, ela achava que estava na minha casa. E tinha um comportamento de acordo. Quando a gente mudou para o apartamento do pai dela, ela mudou de comportamento. E na época eu não entendi por quê. Ela começou a ficar impaciente, começou a ficar mandona, começou a me tratar com irritação, a ficar grossa, a querer mandar. E a me desmoralizar, dizer que eu não ganhava nada, que eu era um pé rapado. Ela me conheceu assim. Fechou comigo e foi morar no mato. E ia pro cursinho. Também tinha a tentação dos amigos que iam sair depois do cursinho pra balada. Ela tinha que ir pra casa, tinha um filho. Acho que ela reassumiu uma velha personalidade. Foi frustrando ela. E reassumiu velhos valores. Eu passei a ser um pé rapado porque eu não ganhava dinheiro. Todo o cerne desse exemplo que a gente apresentou aqui é do cara que foi morar na casa da digníssima. E a partir do momento que ele foi morar na casa dela, com o pensamento que seria tudo igual para ambos, ela não se sentiu dessa forma. Ela sentiu que a casa era dela, as ordens deveriam partir dela e que eles não eram mais um casal. O viu como um serviçal. Sempre que você permite que uma digníssima tenha uma posição de autoridade na sua vida, é isso que acontece. E como você vai dar essa posição de autoridade a ela? É indo sempre para casa dela? Não. Sempre perguntando coisa para ela. Sempre tentando descobrir a opinião dela antes de você fazer alguma coisa. Sempre se comportando de uma forma a dar uma sensação de autoridade nela sobre você. E você vai fazer isso por meio das suas perguntas insistentes. Um homem tem que ser apto a tomar as suas decisões independentemente de como as digníssimas se sintam. Não importa o que elas pensam, não importa como elas se sintam. Você tem que ser o homem forte o suficiente de escolher o caminho e arcar com as consequências disso. Você fala, não, as coisas vão ser como eu estou dizendo. As coisas vão ser dessa forma. Nós vamos para tal lugar. Ah, mas por quê? Porque eu quero assim e eu sei que eu estou escolhendo o melhor pra gente. Um homem nunca deve tentar se relacionar com uma digníssima em uma dinâmica de igual para igual. Nunca tem que ser assim. Não existem direitos iguais dentro de uma relação. Não existem posições iguais. Na verdade, uma série de estudos comprova que as pessoas casam para preservar a desigualdade. A hipergamia das digníssimas é isso. O que elas querem? Um cara que ganhe mais, seja mais inteligente, um cara que seja bonitão, tenha mais status.
Não entenda errado. As digníssimas se sentem confortáveis, ainda que ela não saiba disso, elas se sentem confortáveis em uma posição abaixo da do homem. É isso que elas querem. O erro do homem hoje é tentar consultar elas para tudo ou tentar resgatá-las, subirem a posição delas de importância dentro da relação para que fique tudo igual. Imaginando que isso é aquilo que vai dar real felicidade para elas. Mas a mente delas não funciona dessa forma. Só que se você perguntar para uma digníssima como é a dinâmica boa de um relacionamento, ela vai falar isso. Não, a boa relação é aquela que ambos decidem tudo junto. É que a relação boa é aquela que o cara tá tete a tete, sem pronto para ouvir o que ela tem a dizer. E as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. E se você tentar funcionar dessa forma, você vai se estrepar de uma forma inimaginável. Bem, 2 recados aqui bem rápidos. O primeiro é sobre a nossa patrocinadora Heavy Subs. Nossa camisa! A Heavy Subs decidiu acreditar no nosso trabalho. Então, se você quer comprar o seu pré-treino, seu whey, a sua creatina, compre no site da Heavy Subs, que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E use o nosso cupom FURIA. Utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter acesso a um desconto excelente na sua compra, que vai estar investindo para que você se torne o homem que você quer, investindo seu dinheiro em você mesmo, e você vai estar nos ajudando a crescer aqui nas mídias sociais. O segundo recado bem rápido é sobre a área de membros aqui do canal. Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, se tornando membro a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal no Telegram exclusivo de membros, que conta com mais de 10.000 pessoas, e todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponibilizados para os membros lá. Você vai ter acesso a todas as minhas fontes, além de estar em um ambiente livre de toda censura, com homens de diferentes idades que vão te acolher, vão conversar com você e vão te acompanhar na vida. Você vai fazer grandes amizades ali, além de ter acesso a todas as fontes de tudo que eu falo, que é extremamente importante. Os meus vídeos te formam moralmente, a área de membro vai te formar intelectualmente. E o nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books, mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, e eu vou te mostrar uma coisa muito importante, que os seus meios, anseios, dores, angústias, sonhos, desejos, foram compartilhados igualmente por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens fizeram para usar isso para pavimentar o caminho da grandeza. E assim você vai se tornar o homem que você sempre quis ser e o homem que você merece ser. Então esteja comigo, a área de membros, torne-se membro, compartilhe esse vídeo nos grupos de discussão. Tamo junto, pessoal.